No complexo universo financeiro, existe um reino pouco conhecido, mas de poder imenso, o dos bancos sombra. Essas entidades financeiras que operam à margem do sistema bancário tradicional representam cerca de 14% de todos os ativos globais, uma parte significativa do sistema financeiro mundial. Com aproximadamente 68 trilhões de dólares sobre gestão de acordo com os dados do Financial Stability Board, os bancos sombra desempenham um papel crucial na economia global, oferecendo alternativas de crédito e investimento fora do escrutínio regulatório convencional. Neste vídeo, exploraremos como esses bancos sombra influenciam mercados e economias, gerenciando trilhões em ativos e operando sem a transparência e supervisão regulatória aplicada às instituições bancárias tradicionais. Junte-se a nós no Bastidores do Poder para uma incursão profunda neste segmento oculto do mundo financeiro. O que são os bancos sombra? Bancos sombra são entidades financeiras que operam paralelamente ao sistema bancário tradicional, oferecendo serviços similares aos de bancos convencionais como crédito e investimento, mas sem estar sujeitas às mesmas regulamentações e supervisões. Essas instituições, que incluem fundos de hedge, veículos de investimento estruturado e plataformas de empréstimos peer-to-peer, gerenciam trilhões de dólares em ativos globalmente. Ao contrário dos bancos tradicionais, que dependem de depósitos do público para financiar empréstimos, os bancos sombra captam recursos através de mercados de capital ou investidores privados, proporcionando flexibilidade no fornecimento de crédito. No entanto, essa falta de regulamentação traz riscos potenciais para a estabilidade financeira, pois operações e riscos dessas entidades são menos transparentes para o mercado e reguladores. Após a tempestade financeira de 2008, uma onda de regulamentações rigorosas varreu o mundo dos bancos convencionais. Essas leis, projetadas para fortalecer o sistema financeiro, aumentaram os requisitos de capital e restringiram operações arriscadas. Imagine um jogo onde as regras se tornam mais rígidas para garantir que todos joguem de forma segura e justa. Os bancos tradicionais, agora sob intensa supervisão dos bancos centrais, encontram-se em um campo de jogo mais controlado, mas também mais limitado. A ascensão dos bancos sombra. Enquanto isso, os bancos sombra começaram a florescer. Liberados das amarras das regulamentações que restringem os bancos tradicionais, eles se tornaram fontes alternativas de crédito e investimento. Essa liberdade permitiu-lhes expandir suas operações, preenchendo o espaço deixado pelos bancos convencionais, agora cautelosos e contidos por novas regras. Entidades-chave no mundo dos bancos sombra. Hedge funds, como acrobatas financeiros realizando manobras para lucros elevados. O Bridgewater Associates gerencia sozinho cerca de 150 bilhões de dólares. Veículos de investimento estruturado, movimentando ativos de longo prazo com financiamento de curto prazo, exemplificado por operações como a do HSBC, gerenciando mais de 30 bilhões de dólares. Mercados de empréstimos peer-to-peer, conectando emprestadores e tomadores diretamente, como o Lending Club, que facilitou mais de 35 bilhões de dólares em empréstimos. Desafios e paradoxos. A flexibilidade e agilidade dos bancos sombra trazem vitalidade ao sistema financeiro, introduzindo inovação e fornecendo crédito onde os bancos regulamentados hesitam. No entanto, a mesma liberdade carrega riscos ocultos devido à falta de supervisão e transparência. Sem a clareza regulatória aplicada aos bancos tradicionais, o setor bancário sempre pode acumular riscos sistêmicos, criando desafios únicos para investidores e reguladores. Como funcionam os bancos sombra? Embora o nome Bancos Sombra evoque mistério, seu funcionamento é um componente essencial, porém menos visível, do sistema financeiro global. Operando à margem do sistema bancário tradicional regulamentado, essas entidades desempenham um papel crucial na oferta de crédito e na criação de produtos financeiros inovadores. Vamos explorar como essas entidades funcionam através de exemplos práticos. 1. Financiamento alternativo. Os bancos sombra não captam depósitos como os bancos convencionais.
Em vez disso, eles se financiam emitindo títulos ou obtendo capital de investidores institucionais e privados. Um exemplo claro são os fundos de dívida privada, que levantam fundos de investidores para emprestar diretamente a empresas, muitas vezes aquelas que não conseguem obter financiamento através de canais bancários tradicionais devido ao seu tamanho, risco ou natureza inovadora. Esses fundos podem oferecer empréstimos com termos mais flexíveis ou investir em nichos de mercado específicos, como startups tecnológicas ou projetos de energia renovável. 2. Produtos financeiros complexos. Outra área de atuação importante dos bancos sombra é a criação de produtos financeiros complexos e derivativos. Os derivativos de crédito, por exemplo, são contratos que permitem aos investidores especular sobre a probabilidade de inadimplência de uma dívida corporativa ou governamental sem a necessidade de possuir o título de dívida subjacente. Esses instrumentos podem ser usados para hedge, proteção contra riscos, ou para apostas diretas sobre o movimento dos mercados financeiros, oferecendo oportunidades de lucro em cenários de volatilidade. 3. Empréstimos peer-to-peer, P2P. No espaço de empréstimos P2P, plataformas como Zopa e Funding Circle revolucionaram o conceito de empréstimo e investimento, conectando diretamente quem deseja emprestar dinheiro a quem precisa de empréstimo. Isso não apenas reduz os custos operacionais associados à intermediação financeira tradicional, mas também democratiza o acesso ao crédito. Por exemplo, a Funding Circle facilitou mais de 10 bilhões de dólares em empréstimos para pequenas empresas, fornecendo uma linha de vida financeira para muitas que teriam sido negligenciadas pelos bancos tradicionais. 4. Fundos de investimento e hedge funds. Os hedge funds, como o Renaissance Technologies, operam com estratégias de investimento altamente sofisticadas, incluindo negociações algorítmicas, para gerar retornos para seus investidores. Com um patrimônio significativo sob gestão, esses fundos podem influenciar movimentos de mercado e oferecer oportunidades de diversificação de portfólio para investidores de alto patrimônio. Gestão de riscos. Apesar de operarem fora do sistema bancário regulamentado, os bancos sombra empregam sofisticados mecanismos de gestão de riscos. Eles utilizam técnicas de hedge e diversificação para mitigar riscos. Embora a eficácia dessas estratégias possa variar, a falta de transparência e a complexidade dos produtos financeiros podem, por vezes, obscurecer o verdadeiro nível de risco. A ascensão dos bancos sombra. A ascensão dos bancos sombra é um fenômeno marcante no panorama financeiro global, refletindo uma série de mudanças estruturais, regulatórias e econômicas que remodelaram o mercado de crédito e investimentos. Este segmento, que abrange desde fundos de hedge até plataformas de financiamento peer-to-peer, cresceu exponencialmente, oferecendo alternativas de financiamento e investimento fora do sistema bancário tradicional regulamentado. Vamos explorar os principais fatores por trás dessa ascensão e seus impactos. A crise financeira de 2008 foi um divisor de águas, levando a um aumento significativo nas regulamentações financeiras destinadas a prevenir futuras instabilidades. Leis como a Dodd-Frank nos Estados Unidos e as iniciativas de Basileia III globalmente impuseram requisitos mais rigorosos de capital e liquidez para os bancos tradicionais. Embora essas medidas tenham fortalecido o sistema bancário contra riscos sistêmicos, também tornaram o crédito mais restrito e caro para certos segmentos do mercado. Como resposta, muitos tomadores de empréstimo e investidores se voltaram para os bancos sombra, que, operando com menos restrições, puderam favorecer serviços mais ágeis e adaptados às necessidades específicas do mercado. Em um ambiente de baixas taxas de juro que se seguiu à crise, investidores começaram a buscar alternativas para aumentar seus retornos, muitas vezes assumindo riscos mais elevados. Os bancos sombras se tornaram uma opção atraente, oferecendo produtos de investimento inovadores e oportunidades de financiamento que não estavam disponíveis através dos canais bancários tradicionais. Essa busca por maior rendimento ajudou a canalizar capital significativo para o setor bancário sombra, alimentando seu crescimento e diversificação. A revolução tecnológica também desempenhou um papel crucial na expansão dos bancos sombra, especialmente no financiamento peer-to-peer e nos fundos de investimento baseados em algoritmos.
Plataformas online facilitaram a conexão direta entre investidores e tomadores de empréstimo, reduzindo custos operacionais e aumentando a eficiência. Essa inovação tecnológica permitiu que os bancos sombra oferecessem soluções financeiras mais personalizadas e acessíveis, atraindo uma base de clientes mais ampla. A ascensão dos bancos sombra teve um impacto profundo no sistema financeiro global, introduzindo mais liquidez e inovação no mercado. No entanto, também levantou questões sobre a estabilidade financeira, dando menor grau de regulamentação e supervisão. À medida que continuam a crescer, a interação entre os bancos sombra e o sistema financeiro regulamentado exigirá atenção contínua dos reguladores e formuladores de políticas para garantir que os benefícios de inovação e eficiência não sejam ofuscados por riscos sistêmicos potenciais. Riscos e controvérsias. Os bancos sombra, elementos essenciais do sistema financeiro global, operam fora do escopo regulatório tradicional, oferecendo crédito e outros serviços financeiros. Apesar de sua importância na injeção de liquidez e na diversificação das opções de investimento, essas entidades carregam consigo riscos e controvérsias que não podem ser ignorados. A falta de transparência e supervisão regulatória cria um ambiente onde atividades financeiras significativas ocorrem longe dos olhos do público e dos reguladores, aumentando a dificuldade de avaliar os riscos sistêmicos envolvidos. Um dos principais desafios apresentados pelos bancos sombras é a sua elevada alavancagem. Essa estratégia, embora possa amplificar os retornos, também amplia as perdas durante períodos de instabilidade de mercado, aumentando o risco de insolvência. A alavancagem excessiva, especialmente em produtos financeiros complexos, pode desencadear efeitos cascata, afetando não apenas as próprias entidades, mas também o sistema financeiro mais amplo. Além disso, os bancos sombra estão intrinsecamente ligados ao sistema financeiro regulamentado através de uma rede complexa de interconexões. Essas ligações, que incluem empréstimos, linha de crédito e a negociação de derivativos, podem agir como canais para a transmissão de choques financeiros, potencializando riscos sistêmicos e aumentando a possibilidade de contágio financeiro. Dada a sua capacidade de operar fora das regras que restringem os bancos tradicionais, os bancos sombra se tornaram uma fonte alternativa de crédito e investimento. Regulamentação e polêmicas. A regulação dos bancos sombra tem sido um tema de intenso debate e preocupação entre reguladores financeiros, economistas e participantes do mercado. Essas entidades, ao operarem fora do sistema bancário tradicional e regulamentado, apresentam desafios únicos para a manutenção da estabilidade financeira global. A complexidade e diversidade do setor de bancos sombra, que inclui desde fundos de hedge até plataformas de financiamento peer-to-peer, dificultam a implementação de um quadro regulatório uniforme. Um dos problemas mais significativos associados aos bancos sombra é a sua contribuição para a crise financeira de 2008. A falta de transparência e regulamentação permitiu a proliferação de produtos financeiros complexos e pouco compreendidos, como os derivativos de crédito e os títulos lastreados em hipotecas subprime. Esses instrumentos, vendidos e negociados ativamente no setor bancário sombra, foram centrais para a crise, evidenciando a necessidade crítica de uma supervisão mais rigorosa. Além disso, a evolução tecnológica e a ascensão das fintechs trouxeram novas dimensões de desafios regulatórios. Plataformas de empréstimo online que conectam diretamente credores e devedores operam em um espaço que tradicionalmente era dominado por bancos regulamentados. Enquanto oferecem maior acesso ao crédito e eficiência, essas plataformas também levantam questões sobre privacidade de dados, fraude e lavagem de dinheiro, devido à sua natureza menos regulamentada. É essencial garantir que essas entidades não se tornem fontes de risco sistêmico incontrolável. Por outro lado, é importante reconhecer o papel vital que desempenham na inovação financeira e no fornecimento de crédito. O desafio para os reguladores é desenvolver políticas que protejam a estabilidade financeira sem inibir o crescimento e a inovação no setor financeiro. A tarefa não é trivial, exigindo um esforço constante de monitoramento, análise e adaptação às mudanças no cenário financeiro.
À medida que desvendamos os véus que cobrem o enigmático mundo dos bancos sombra, enfrentamos a realidade complexa e multifacetada de um setor que, embora opere nas sombras, tem impacto luminoso sobre nossa economia global. Este mergulho nas profundezas financeiras revela que não apenas a engenhosidade e a inovação presentes no sistema financeiro, mas também os perigos que espreitam quando o poder econômico se desloca para além da luz da regulamentação clara e da supervisão. Se você gostou do que descobriu hoje e quer mergulhar ainda mais em histórias fascinantes, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Sua participação nos ajuda a crescer e continuar trazendo conteúdos que desafiam, informam e inspiram. Compartilhe sua opinião nos comentários e nos diga sobre quais outros temas gostaria de saber mais. Juntos vamos explorar os segredos e as histórias por trás do poder e da inovação. Nos vemos no próximo vídeo.